Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o estágio em Língua Portuguesa 2. Esse vídeo ele faz parte de uma série sobre estágios que eu estou trazendo aqui para o YouTube e hoje eu vou conversar com vocês sobre tudo que aconteceu durante a minha experiência de estágio em Língua Portuguesa 2. Já adianto que não difere muito de Língua Portuguesa 1, mas eu vou pontuando para vocês o que foi executado, quais foram as exigências durante esse estágio de Língua Portuguesa 2. Eu espero muito que esse vídeo contribua na vida de vocês, espero que ajude de alguma forma. Se você ainda não conferiu os demais vídeos sobre estágio obrigatório aqui do canal, eu vou deixar uma playlist, um link disponível aqui na descrição desse vídeo para você conferir depois, ok? Então bora conversar sobre a minha experiência no estágio de Língua Portuguesa 2 EAD em Letras Português e Inglês. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que no estágio de Língua Portuguesa 2 nós também precisamos cumprir com atividades, tanto presenciais quanto ali no nosso ambiente de estudo online, tá? Essas atividades são divididas em etapas e elas são, basicamente, elas compõem uma estrutura aí para todos os estágios. Elas são muito similares com o de Língua Portuguesa 1, porém, em Língua Portuguesa 2 o conteúdo é direcionado para o ensino médio, tá? E quando eu falo de ensino médio, eu estou falando do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que vocês vão fazer todo o conteúdo, tudo que você for desenvolver de atividade avaliativa vai ser direcionado para alunos do ensino médio. Então tenha isso em mente e pense na BNCC ali voltada para essa área da educação. Assim como no estágio de Língua Portuguesa 1, em Língua Portuguesa 2 nós vamos precisar cumprir com a observação em sala de aula, o desenvolvimento do plano de aula, o desenvolvimento do relato de experiência do que você observou em sala, talvez ali, em alguns momentos, a análise crítica e a regência. Essas são as atividades que compõem o estágio obrigatório em Letras Português e Inglês EAD. Porém, ela muda aí um pouquinho em algumas situações que eu vou relatar pra vocês, principalmente em relação à pandemia, que foi no meu caso, né, o que aconteceu comigo enquanto estagiária. Então, essas são as atividades, né, observação, desenvolvimento do plano de aula, desenvolvimento do relato de experiência, análise crítica em alguns casos e a regência. E falando um pouquinho sobre a observação, ela vai poder ser feita aí do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, tá, direcionado para esses alunos. Ela pode ser cumprida em diferentes turmas, não precisa ser em uma única turma, como eles aconselharam no primeiro estágio de Língua Portuguesa. Então, em Língua Portuguesa 2 você pode fazer em turmas diferentes, mas assim, eu acredito que se você ficar na mesma turma, aquele contato, né, fica mais significativo ali para você enquanto estagiário. Porém, se você não puder fazer toda a observação em uma única turma, você pode sim, é permitido você fazer em turmas diferentes. Qual é a quantidade de horas aula que você vai observar? 12 horas aula de observação. E durante essas 12 horas aula, né, você vai desenvolvendo ali a escrita do seu relato de experiência através de um documento que é disponibilizado pela instituição de ensino. Se você estuda na Unicesumar, você vai ver que tem um campo ali onde é disponibilizado todos os documentos necessários para cumprir o estágio. Então, ao longo dessa observação de 12 horas aula, você vai escrevendo tudo o que você vai observar de maneira muito respeitosa, porque o professor regente, ele vai ter acesso a esse conteúdo, então você precisa se policiar no que vai escrever ali e focar na aula, no que está sendo ensinado ali durante a sua observação. Então, cumprindo essa parte da observação e desenvolvimento do relato de experiência, você vai passar a desenvolver o plano de aula. Todas essas atividades, elas são elaboradas em conjunto com os mediadores do estágio e com o professor regente. Então, o acadêmico, ele precisa ter em mente que ele vai ter que trabalhar em conjunto com essas pessoas que estão ali cercando ele durante o estágio, e isso é muito importante, essa interação entre mediação e professor regente, para que tudo se case e aconteça de uma maneira significativa ali durante o seu estágio. Então você vai desenvolver esse plano de aula num segundo momento, junto com o professor regente. Esse plano de aula ele é enviado num prazo determinado pela instituição
para a mediação fazer a correção. Após a correção desse plano de aula, ele retorna para você e aí sim você está liberado para poder cumprir com a sua regência. E quantas aulas você vai ter que ter de regência? Qual é o exigido ali durante o estágio de língua portuguesa 2? 4 horas aula. Você vai ter que dar aulas durante 4 horas aulas e ela pode ser dividida de acordo ali com o cronograma escolar, com o que o professor regente te orientou a fazer. E importante, é muito importante salientar que ao longo do desenvolvimento do plano de aula, que é o que você vai dar na sua regência, o professor regente ele vai te orientar do que ele gostaria. É importante você conversar com ele para que o tema, né, o assunto abordado ali na sua aula esteja de acordo com o que ele já está trabalhando em sala, para que não fique coisas avulsas, para que não saia muito ali do contexto do que ele já está trabalhando com a turma que você está observando, né? Então, por isso que esse contato com o professor regente, com a mediação, essa interação entre o estagiário e a instituição e a escola em que ele está estagiando, ela é muito importante para que os conteúdos casem de uma forma significativa e você consiga cumprir com a sua regência de uma forma positiva ali para a turma que está te assistindo ali, que vai assistir as suas aulas. E aí, falando de conteúdo, como é um estágio voltado para o ensino médio, na BNCC você vai ter que se basear totalmente no conteúdo voltado para esses anos do ensino médio. Então tudo que você for trabalhar no seu plano de aula tem que estar de acordo com o que está ali na BNCC. Geralmente no plano de aula e durante o estágio, os mediadores e o professor regente ele vai te auxiliando ali no desenvolvimento desse conteúdo, mas é muito importante você ter acesso e um contato com a BNCC, porque ela vai ser a sua maior aliada durante o desenvolvimento desse plano de aula, ok? É importante lembrar para você que vai começar o seu estágio em língua portuguesa 2 que a quantidade de horas permitidas para você ficar dentro de uma escola é de 6 horas por dia. Então você precisa ficar atento, porque às vezes você quer cumprir com aquilo ali de uma forma rápida, você quer acabar logo, porque você tá muito ansioso com a questão da regência, com a questão do contato com os alunos, e a gente fica com esse nervosismo. É muito normal, é muito comum isso acontecer na hora do estágio, mas você precisa se atentar que por lei você só pode ficar dentro da escola 6 horas por dia. Então não tente apressar as coisas, porque isso pode te prejudicar de alguma forma. De repente alguém pode ali implicar com o tempo que você tá dentro da escola. Procure fazer tudo dentro das normas e das regras exigidas por lei, para que você consiga cumprir com a sua carga horária de uma maneira significativa para você e que não te traga nenhum problema, nenhuma dor de cabeça no futuro. Retomando um pouquinho ali sobre as atividades avaliativas do estágio, eu comentei com vocês que nós podemos fazer tanto o relato de experiência como a análise crítica. E a análise crítica é uma atividade avaliativa que geralmente é destinada a quem tem redução de carga horária. Eu já falei sobre isso em outros momentos aqui no canal. A redução de carga horária ela é destinada a alunos, estudantes de licenciatura que já dão aula há mais de 5 anos. Então eles não são obrigados, não existe a exigência para esses alunos de estar dentro de sala cumprindo com a regência. E aí, para suprir essa atividade avaliativa, eles fazem uma análise crítica. E o que aconteceu comigo, né, na minha experiência com o estágio obrigatório em língua portuguesa 2, foi justamente isso. Eles me deram a oportunidade de escrever a análise crítica porque eu não consegui estar dentro de sala de aula no contexto da pandemia. Já relatei aqui para vocês também sobre isso, tudo que aconteceu. As minhas dificuldades foram muito grandes em encontrar uma escola que me aceitasse como estagiária, até mesmo de forma remota. E aí os prazos estavam ali chegando, eu vendo que não ia conseguir alcançar aqueles prazos estipulados pela instituição, pela minha faculdade, então eu optei por escrever a análise crítica. Todos os meus estágios foram cumpridos dessa forma, eu desenvolvi o plano de aula. Nos primeiros estágios eu cumpri com observação online, mas não cheguei a concluir com a escola em que eu estava observando, justamente por essa dificuldade de comunicação com os mediadores, com a escola e os professores num tempo hábil ali para enviar esse material para análise, tá? Então eu cumpri com todas essas etapas de desenvolvimento de plano de aula, utilizando a BNCC e as orientações da mediação. Eu fiz a análise crítica de acordo com o tema exigido naquele momento.
No meu primeiro estágio, eu falei sobre Bakhtin. Em Língua Portuguesa 1, eu falei sobre a primeira etapa da BNCC, que era voltada para o Ensino Fundamental 2. E em Língua Portuguesa 2, eu falei sobre a outra etapa da BNCC, que era o Ensino Médio. Então, na minha análise crítica, eu escrevi sobre isso de forma analítica, crítica mesmo, analisando de uma forma bem intensa e profunda aquele documento da BNCC voltado para o ensino médio e respeitando ali a estrutura do artigo que eu estava escrevendo, que é exigido pela Unicesumar. Então, no meu caso, eu não cumpri com a observação e a regência dentro de sala, mas no contexto normal é assim que acontece o estágio, tá? Agora em 2022, por exemplo, todo mundo que está entrando em estágio em letras, português e inglês pela Unicesumar está cumprindo com essa etapa de observação e regência dentro de sala de aula, porque afinal nós já estamos vacinados, as coisas já estão voltando ao normal, né? E eu espero que essas coisas realmente voltem ao normal, não aconteça de novo. Então, para um aluno novo, você já vai cumprir com todo esse estágio, toda essa carga horária de estágio dentro da sala, tá? De forma presencial e online. E no meu caso foi assim, eu fiz todo esse processo que é feito num contexto normal, porém eu não estive dentro de sala de aula e para suprir essa ausência da sala de aula, eu desenvolvi análise crítica. Foi um processo de escrita bem árduo, foi um processo que envolveu muita dedicação e que me agregou muito valor em todos os momentos, em todos os estágios. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui também, que eu me desenvolvi muito enquanto estudante, enquanto pesquisadora acadêmica, por ter a chance de desenvolver essa análise crítica. Então, em muitos momentos eu me senti frustrada por não ter experiência dentro de sala de aula, mas em outros eu me sentia privilegiada por estar com a oportunidade de desenvolver a minha escrita, a minha pesquisa dentro da faculdade, né, enquanto acadêmica. Isso é muito valioso, agrega muito valor no nosso currículo, porque a gente se desenvolve enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente começa a enxergar aquele documento, por exemplo, da BNCC com outros olhos, de uma forma mais ampla, e isso abre a nossa mente para que no futuro, no mercado, a gente se saia melhor. Então, eu acho que eu tive a desvantagem por conta da pandemia e do Covid. Inclusive, eu peguei Covid 2 vezes, eu fiquei muito ruim, mesmo vacinada, eu peguei Covid, testei positivo para Covid, e em um dos momentos foi no estágio de Língua Portuguesa 2. Então, assim, mesmo eu não tendo essa oportunidade de estar dentro de sala de aula, que me faltou essa experiência presencial, eu tive a oportunidade de observar um pouco as aulas, não dei sequência porque eu não conseguia conversar com a escola naquele momento, então eu não dei sequência no estágio com a escola, e aí eu optei pela análise crítica e me desenvolvi enquanto escritora, né, enquanto pesquisadora acadêmica. Então eu só queria pontuar essas questões para vocês em relação à minha experiência. Foi tudo igualzinho que eu comentei no início do vídeo, que é obrigatório para todo acadêmico de letras, mas a diferença é que eu não estive dentro de sala de aula cumprindo com a regência e com a observação. Bom, pessoal, em relação ao estágio obrigatório de Língua Portuguesa 2, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês tudo que é desenvolvido ao longo desse estágio de Língua Portuguesa 2. Mas se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou aí na sua cabeça ao longo do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com você. Se eu já souber a resposta, eu já te respondo de imediato. E se eu não souber, eu vou buscar informações com a minha mediação, eu vou buscar informações nos meus documentos, enfim. E por falar em documento, assim como esse vídeo faz parte da série de estágios, eu quero trazer um vídeo específico falando sobre a documentação que você precisa ter e desenvolver ao longo dos estágios, tá? Elas possuem uma estrutura similar para todos os estágios, mas mudam um pouquinho ali em algumas situações ali, como também mudou em relação à pandemia. Então, os próximos vídeos eu vou falar sobre o estágio de língua inglesa, que vocês me perguntam muito como foi, e foi um processo muito árduo, mas muito positivo também em outras formas, vou comentar mais pra frente com vocês. E no último vídeo dessa série de estágios eu vou falar sobre a documentação exigida para você cumprir com a carga horária. Também vou falar sobre as leis do MEC, né, e da Secretaria da Educação em relação ao estágio. Vou falar sobre o valor de diploma, muita gente tem dúvida ainda sobre isso, em relação ao EAD e o presencial, e é isso.
Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Não esquece de se inscrever aqui se você ainda é novo, se você ainda não se inscreveu. E se você gostou desse vídeo, curte pra mim saber que você está gostando. Vou deixar meu Instagram aqui na tela pra vocês poderem me acompanhar lá no Instagram também. Lá eu compartilho a minha rotina em tempo real. Eu compartilho as coisas que estão acontecendo no momento. E é bom pra quem quer ficar por dentro aí das novidades, eu também acabo compartilhando por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!